Capítulo 8. Emoções. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Segundo Timóteo, é uma grande declaração. Nosso interesse está na exortação que o apóstolo dirige a Timóteo, dizendo que ele devia manter vivo o dom que havia nele. Já consideramos muitas condições da depressão espiritual e vamos prosseguir. Elas são quase intermináveis, pois somos confrontados por um adversário muito sutil e poderoso, o qual nos conhece muito bem, melhor até do que nós mesmos nos conhecemos. E sabemos que o seu grande objetivo é depreciar a glória de Deus e nos fazer miseráveis. Vamos passar agora para um assunto que se relaciona com o problema das emoções. Vamos falar sobre as emoções na vida cristã. Creio que um dos maiores problemas na nossa vida é lidar corretamente com as nossas emoções e os nossos sentimentos. É sempre uma tragédia quando alguém não sabe lidar com as suas emoções. O homem é constituído de tal forma que as suas emoções ocupam uma posição fundamental. Podemos dizer que a regeneração que Deus opera em nós é a única coisa que pode fazer as nossas emoções estarem devidamente em sua posição correta. Mas ainda falando de Timóteo, observamos que ele era naturalmente uma pessoa tímida e também propensa à depressão. Como já mencionei, existem pessoas que são mais propensas à depressão, no sentido mais natural. E esse era o caso de Timóteo. O resultado disso é que tais pessoas sempre estarão lutando contra isso, mesmo após a sua conversão, durante toda a sua vida. Todos nós temos algo que representa uma dificuldade peculiar para nós. E, em geral, é algo que pertence à esfera do nosso temperamento, da nossa formação natural. Então, a pessoa que é naturalmente dada à depressão, ela continua enfrentando isso na vida cristã durante toda a sua vida. Vamos então fazer uma série de declarações a respeito das emoções e o seu lugar na vida cristã. Antes de tudo, precisamos entender que na verdadeira experiência cristã, as emoções devem estar envolvidas. Elas devem estar incluídas. Se nunca fomos tocados em nossas emoções, então precisamos examinar toda a nossa vida cristã. Não se pode ler o Novo Testamento sem ver imediatamente que a alegria é uma parte essencial da experiência cristã. Uma das coisas mais notáveis que a conversão faz é nos tirar de um poço de destruição e pôr os nossos pés firmes na rocha. As emoções devem estar envolvidas, e quando o Evangelho chega a nós, ele envolve toda a pessoa, toda a sua mente. Toda a sua mente quando ela compreende as suas gloriosas verdades, e todo o seu coração quando essas verdades tocam as suas emoções e o seu íntimo. O segundo ponto que quero considerar é que não podemos criar emoções. Nós não podemos comandá-las segundo a nossa vontade. Existe um falso sentimentalismo que é bem diferente da verdadeira emoção. A emoção verdadeira é algo fora do nosso controle. Nós não podemos criá-la, nem comandá-la. Afirmo também que não há nada que seja tão variável em nós do que as emoções. Há diversos fatores que fazem nosso humor mudar. Ficamos espantados muitas vezes ao acordar, quando notamos que o nosso humor ou atitude é completamente diferente do que tinha sido no dia anterior. No dia anterior, podem ter se sentido perfeitamente felizes, mas acordam na manhã seguinte deprimidos ou de mau humor. Ora, isso é a essência do problema. Nossos sentimentos variam. Por isso quero enfatizar o perigo de sermos controlados por eles. Já vimos que o mesmo é verdadeiro no que se refere ao temperamento. Não podemos permitir que ele nos controle.
Naturalmente, há pessoas que se gloriam nisso. Todos conhecemos pessoas que dizem: eu sempre digo o que penso. Imaginem o dano causado por tais pessoas. Há outras que dizem: eu sou assim e pronto. Bom, a resposta dessa pessoa é que ela não deveria ser assim. Isso não quer dizer que elas podem mudar o seu temperamento, mas que devem controlá-lo pelo poder do Espírito Santo. As emoções também estão sempre tentando nos controlar. O mau humor muitas vezes parece descer sobre nós. Não é o que queremos, mas aí está ele. Ora, o perigo é permitir que ele nos controle. Acordamos de mau humor e a tendência é de continuar assim durante todo o dia. Esse é um dos riscos de sermos controlados pelas emoções. Bem, o que as Escrituras nos dizem a respeito de tudo isso? Como devemos tratar desse problema das emoções? Eu quero apresentar algumas sugestões. A primeira é bem prática. É simplesmente a seguinte: se você está deprimido neste momento, você deve se certificar de que não é culpado de nenhum pecado. Pois, se você quebrou a lei de Deus ou violou seus mandamentos, você não vai ser feliz. Se você acha que pode ser cristão e seguir também os seus próprios caminhos, sua vida cristã vai ser miserável. Se você está abrigando algum pecado favorito, então você não vai ser feliz. E há somente uma coisa a ser feita: confessar o seu pecado, reconhecê-lo, arrepender-se, ir a Deus imediatamente e abrir o seu coração para Ele. Contar-lhe tudo sem esconder nada. Só assim você será feliz. Ouça a voz de Deus falando através de você, pelo seu Espírito. Livre-se desse pecado. Essa é a primeira coisa que você precisa resolver, antes de tudo. Mas, presumindo que este não seja o seu caso, vamos prosseguir. O segundo ponto é este: evite o erro de colocar a emoção no centro. Emoções nunca devem assumir o primeiro lugar. Se você colocar elas ali, estará se condenando à infelicidade, porque não está seguindo a ordem que o próprio Deus estabeleceu. O salmista diz em Salmo 34: provem e vejam como o Senhor é bom. Você nunca vai ver enquanto não provar, não vai saber nem sentir enquanto não experimentar. A verdade, antes de tudo, é dirigida à nossa mente. E é quando compreendemos a verdade que as emoções começam a aparecer. Então, a primeira pergunta nunca deve ser o que eu sinto a respeito disso, ou quais os meus sentimentos a respeito disso. Mas deve ser: eu creio nisso? Eu realmente entendi essa verdade? Eu compreendo a palavra de Deus? Então, nunca gaste tempo demais analisando os seus sentimentos ou emoções, porque são enganosos. Precisamos também nos examinar o nosso coração, examinar nós mesmos. O próximo ponto que quero mencionar é este: precisamos reconhecer que há uma grande diferença entre se regozijar e se sentir feliz. As Escrituras nos dizem que devemos nos alegrar sempre. Filipenses 4:4. Alegrar-se é uma ordem, mas há uma grande diferença entre se alegrar e ser feliz. Nós não podemos nos forçar a ser felizes, mas podemos nos alegrar sempre no Senhor. Felicidade é algo dentro de nós, alegria é no Senhor. Vejam 2 Coríntios 4. Ali verão Paulo dizendo: de todos os lados somos pressionados. Perceba que Paulo ele não parece nem um pouco feliz, mas ele continua. Mas não desanimados, não desamparados. Em outras palavras, o apóstolo não está parecendo uma pessoa muito feliz no sentido carnal, mas ele ainda está se alegrando no Senhor. Essa deve ser a nossa atitude, mesmo em meio às tribulações, sempre alegres no Senhor. Para concluir, devo dizer como Paulo disse a Timóteo: mantenham viva a chama do dom de Deus. Ou seja, precisamos despertar, acordar. Precisamos falar com nós mesmos. Você precisa falar com o seu horrível eu. Lembrem a si mesmos quem são e o que são. Cada um precisa falar consigo mesmo e dizer: eu não serei controlado por esse medo, eu não serei dominado por essas emoções.
eu vou sair disso, eu vou vencer. E então precisamos levantar e fazer algo. Precisamos manter viva a chama do dom de Deus. Se permitirem que essa atitude, ou esse medo, ou esses sentimentos controlem, continuarão sendo miseráveis. Não estou falando aqui de despertar sentimentos, mas sobre crer. Ponham a fé de vocês em primeiro lugar. Firmem-se na fé de vocês. Se vocês querem ser realmente felizes e abençoados, busquem a Cristo, tenham fé no Senhor. Busquem ser santos como Ele, justos como Ele, ande como Ele andou. Só assim vocês serão bem-aventurados, felizes. Jesus Cristo, Ele é a única alegria, Ele é a nossa paz, Ele é tudo para nós. Então busquem a Ele, busquem a sua face, e todas as demais coisas serão acrescentadas.